Galera, tá um mistério essa escalação da seleção brasileira. O Tite até nenhum momento, deixou escapar qual jogador será titular na estreia da Copa do Mundo, Tem muita especulação, quem deve jogar, se ele deve colocar a mesma escalação que ele jogou no último amistoso, Tá muito mistério essa Copa do Mundo, Qual jogador vai estrear pela seleção brasileira como titular, Ainda temos essa semana ainda de treinamento, O Tite ainda vai fazer alguns treinamentos ainda até a estreia na quinta-feira, 4 horas da tarde, contra a seleção da Sérvia. E até lá nós vamos ficar mesmo especulando qual jogador deverá entrar no time titular. E coloca nos comentários aí, galera, quem vocês acham que deve ser titular. Vinícius Júnior deve ser titular na seleção na estreia da Copa do Mundo? Deixe nos comentários o que vocês acham, também deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal. E bora acompanhar mais um corte aqui do programa do ESPN falando tudo sobre a seleção brasileira. Lugano, espetacular para o otimismo da torcida brasileira. Vai ser cobrado por isso mais pra frente, hein? O coração dele, óbvio, ele vai torcer pro Uruguai, mas é a visão de um especialista, claro, de quem tem experiência de Copa do Mundo, de um capitão da seleção uruguaia e que entende muito também de como se defender. Está aqui Diego Lugano, é muito legal o seu depoimento e vai aumentar o entusiasmo de muita gente por aí, hein? Depois dessa do Lugano. Vamos ver aí, ó, temos possibilidades, aliás, o Tite tem as suas opções. Temos esse time com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Aí com Fred e Casemiro, que foi a dupla que jogou a maior parte aí das eliminatórias, Rafinha, Paquetá, Neymar, Richarlison. Essa é a opção que o Tite tem. Aí a gente tem a outra. A outra é sem o Fred, Olha aí, ó. A defesa é a mesma, A mesma linha lá com Danilo, Marquinhos, Thiago e Alexandre. E aí começa a mudança. Sai o Fred e entra o Vini Júnior. E o Paquetá um pouco mais recuado. O que você acha? Assim, Abel, é uma questão de tentar entender o que o Tite geralmente faz. Para começar a Copa do Mundo na quinta-feira contra a Sérvia, eu acredito no primeiro quadro, no primeiro time. Acredito que para começar, não quer dizer que é o time que vai terminar. Acho que o Tite, ele encontrou algumas outras formações. Vinícius Júnior é uma opção muito boa que ele tem. Mas me parece um time mais seguro para jogar daquela maneira para começar a Copa do Mundo. Eu posso chegar na quinta-feira aqui, Abel, deixa eu observar a equipe começando com Vinícius Júnior, com outras alterações. Me parece que esse período em Turim, que foi curto, ele observou outras formações também, mas para começar, eu acho que vai, entre aspas, na bola de segurança. De uma maneira que a seleção está mais acostumada a jogar. Mais forte defensivamente, defensivamente, geral, com o Fred. Com o Fred, com o Paquetá, que é um jogador que faz forte. Muita coisa para ele pelo lado do campo, pode ser o meia, pode ser o camisa 8 em outros momentos. E com o Neymar com essa liberdade de ser hora o camisa 10, hora ser o segundo atacante, hora virar o centroavante para o Richarlison até um pouco recuar. Mas para começar, eu não acredito em grandes mudanças, não. Em um time assim muito ofensivo, Vinícius Júnior de cara começando, Bruno Guimarães ganhando chance logo de cara. Me parece que para começar quinta-feira é o do primeiro quadro, com Fred e Casemiro juntos, Paquetá de um lado, Rafinha do outro, Neymar e Richarlison. Pode ter gente que pode falar, não, mas se jogar o Vinícius Júnior, o adversário vai estar mais preocupado, a bola pode ficar mais com o Brasil e, de repente... Não sei, eu estou olhando aqui o Vitor Birner, enquanto você falava, ele está com uma cara de quem está discordando. Quem está desconfiado, Está meio desconfiado, o Birner. Eu estou desconfiado porque eu acho que o Tite não sabe o que a Sérvia vai fazer, ele vai ter que fazer uma escolha baseada nisso, porque a Sérvia tem 2 atacantes muito bons. Sim. Muito bons. Então ele pode... A Sérvia joga com linha de 3. Que pode recompor com linha de 5. Mas joga com linha de 3. Jogou assim quase toda a eliminatória, jogou assim... Amistoso contra o Bahrein também foi amistoso assim. Contra o Bahrein, jogou a Nations League assim. Aí eu fico pensando, o que o Tite deve fazer? Porque, por exemplo, a Sérvia pode jogar com 3-4-2, aí coloca o Milinkovic, Savic e Tadic jogando atrás de um atacante só. Que pode ser o Vlahovic, jogadorzaço, 5 gols em 10 jogos pela história da seleção. Mitrovic tem 50 gols e 75 jogos pela seleção, centroavante. É muito o cara tem 50 gols e 75 jogos, mas seja um jogador do Fulham, não seja um jogador de time de ponta da Inglaterra, mas com a camisa da seleção você tem que olhar com muito respeito. Joga torneios europeus. Com certeza. E tem ainda o Jovic, que não vingou no Real Madrid, mas é um jogador muito promissor. E como a Sérvia vai fazer essa bola chegar ali?
Se joga com 2 atacantes, ela pode simplesmente jogar com um jogador ali e jogar pelo lado. Se joga com uma linha com 3-5-2 mesmo, eu tenho dúvida o que o Tite deve fazer, porque eu acho que se ele coloca o Vini Júnior, aí é uma questão do tamanho do risco que ele quer correr. Por isso que a decisão é muito subjetiva. O Vini compõe atrás. Volta, fecha o meio-campo. O Brasil pode fechar o meio-campo com 4 jogadores ali, com o Vini voltando de um lado, o Rafinha voltando do outro e deixar o Neymar solto para jogar muito pelas costas do ala da Sérvia que avança do lado esquerdo. Por outro lado, ele pode fazer o que o Rafael Quando a bola vai no Vini, é um terror, né? Então, só que por outro lado... Se deixar dominar e correr... Não, e tem aí uma outra coisa que deve ser um terror, é você marcar a dupla Vinícius Júnior e Neymar, se eles se entendem bem. Aí o Tite está vendo os treinos, tem que tomar uma decisão baseada no que ele está vendo. E aí tem outra opção, que é a mais segura, teoricamente, que é fazer o que o Rafael Prates falou. Seleção com jogadores mais bem encaixados na marcação, Paquetá fecha com mais facilidade do lado esquerdo, Neymar continua solto, pode jogar ali por ali também. Então depende do tamanho do risco que o Tite quer correr. Conhecendo o histórico do Tite, eu acho que ele inicia com a primeira formação. Então você É um palpite, não é uma certeza. pensa igual ao Prats. Você, Lugano? Eu acho que ele vai no 4-3-3, porque Casimiro... Vai com o Vini Júnior. Não, com Neymar por esquerda, porque Casimiro tem que ocupar o setor central do meio campo, porque aí onde ele é o melhor do mundo. Sim. Se você divide o meio campo com Fred, já ele não tem a mesma eficiência. Então, eu acho que claramente um 4-3-3, com Neymar solto, Neymar deixando com o Fred, corredor... começando com Fred. Com Fred, sim. Não vai arriscar, porque Sérvia é bom time fisicamente forte. Muito. Fisicamente forte. Bola parada muito boa. Aplicado boa bola parada. taticamente. Excelente. Se você no meio campo não começa a ter consistência, não começa a ter recuperação, o time vai te atropelando, né? Então, eu acho que não vai arriscar, não tem necessidade de arriscar. Acho que o Brasil, mesmo assim, tecnicamente, é mais que a Sérvia. E eu acho que na Copa do Mundo tem que ter precauções. Tem que ser ofensivo, mas ter precaução. Coragem, mas não maluco. E por mais que seja um raciocínio conservador, ter o Vinícius Júnior como opção... É uma arma de fogo. Exatamente. É uma arma de fogo. Na hora do aperto, você ganha essa Eu não acredito que seja conservador começar com Fred, não, porque Paquetá é um volante que pisa a área, tem gol, se associa muito bem com Neymar, o lado que é muito bem. Cresce com a camisa da seleção. Cresce com essa seleção. O único que me faz pensar que Tite justamente pode arriscar de tirar um segundo volante e colocar um mais ofensivo é justamente a linha 4, que o Brasil nunca teve. Ele tem uma linha 4 consistente que se dedica a marcar. Então aí permite fazer sutilmente, arriesgar em tirar um volante mais de marcação, jogar um mais ofensivo, porque tem uma linha 4 consistente. Mas não vai ser o primeiro jogo. Com os laterais E uma que você curiosidade, citou. Não vai ser o primeiro jogo. Richarlison ou Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus é mais centroavante. Eu marquei os dois. Eu acho que Richarlison está num momento espetacular. Fisicamente tem um pouquinho mais de potência, de presença, de área, que às vezes é o que precisa para este tipo de jogo, né? Você Brasil tem muitos jogadores habilidosos, de 1 contra 1, mas aconteceu contra a Bélgica na última Copa, zagueiros fortes, também me caracterizava por isso. Dentro da área é muito mais difícil marcar um cara com quilos, que com uma trombada pode fazer você perder o timing, deixar a bola próxima da área, que marcar um cara mais leve, dentro da área. Longe da área, obviamente, um cara mais habilidoso dá mais trabalho. Para essa função hoje, acho que Richarlison está com uma potência física um pouco maior, mais preparado, eu acho, para... Metendo muito gol, trombar. fazendo muito gol, né? E tecnicamente também. Não, mas Jesus também, Gabriel Jesus tecnicamente está espetacular. Mas fisicamente, acho que esses quilos de mais que tem Richarlison faz a diferença. Faz a diferença na hora de ter pouco espaço dentro da área, tomar com um zagueiro, deixar espaço para outro cara que vem, faz a diferença. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, que o Lugano falou no início, a preparação da seleção, o Prates também destacou, a seleção ter feito uma preparação muito boa, eu acho que tem tudo para ser a melhor Copa do Neymar. Independentemente da seleção ser campeã ou não, a gente pode lembrar vários casos. Maradona jogou 3 ou 4 Copas com 94. A grande Copa foi 86. O Zico não foi campeão, mas jogou 3 Copas. Qual foi a grande Copa do Zico? Foi 82, né? Sim. 78, 82, 86. Ele teve uma grande Copa, né? E vários jogadores que a gente pode citar, o Zidane. O Neymar, eu acho que parte física, mental, obviamente o time, os companheiros que ajudam, o auge
o auge de um jogador entre 28 e 30 anos, ele está com 30. Tem tudo para ser a grande Copa do Neymar, eu acho. Não sei se vocês concordam. Eu acho que depende muito dele e ele ter essa oportunidade. Primeiro, ele quando foi no primeiro Mundial, ele não tinha a quantidade, a rodagem como ele tem hoje de enfrentamentos de grandes jogos com equipes europeias. Segundo, ele sempre foi um jogador muito especial na parte técnica. Ele se tornou um jogador mais versátil quando a gente fala de construção. Como disse o Lugano, ele é um cara que hoje... Antigamente ele era um atacante que recebia a bola perto da área e ali era difícil marcá-lo, porque com drible arco e flecha, o Tite fala, né? Arco e flecha. Ele é arco e flecha. Hoje ele faz tudo. Hoje ele faz tudo, né? Mais completo, né? Mais completo. Obviamente não tem aquela arrancada mais que tinha pelo lado esquerdo da época do Santos, do Barcelona, mas faz outras coisas. Eu só espero, e acho que será assim, e não é uma visão otimista, eu acho que o ambiente da seleção, por exemplo, na última Copa, havia uma dependência do Neymar. Então a bola tinha que passar pelos pés dele, ele sabia disso, e ele assumiu uma espécie de protagonismo em algum momento. Não estou falando do técnico só, estou falando como personagem que não foi legal para a seleção. Nesse momento, eu espero que ele tenha o desprendimento, e eu acho que terá, de entender que ele é o melhor jogador da seleção, mas que o jogo do Brasil não necessariamente precisa, em todos os lances, passar pelos pés dele. Então, que ele espere a bola no melhor lugar, que não vá buscar a bola perto dos volantes o tempo inteiro. Que entenda que, em alguns momentos, outros jogadores vão ser acionados e ele simplesmente será, em alguns lances, o coadjuvante. Que ele entenda que ele vai ser grande se ele sair dali campeão do mundo. Não se ele sair como o melhor jogador da Copa, porque ele cresceu muito com essa coisa, tem que ser o melhor do mundo, tem que ser isso, tem que ser o próximo Messi. Eu acho que essa Copa do Mundo pode ser uma virada na maneira como muita gente vê negativamente o jogador que é, tecnicamente, para mim, genial. O Neymar é genial. Você não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda. Mas eu citei vários nomes. Ele é brilhante. Impressionante. É impressionante. Né? Ele é um cracaço. Eu citei vários nomes. Posso citar, por exemplo, o Rivelino. Rivelino jogou 70, 74, grande 70. Riva. Né? A grande Copa do Rivelino foi 70. 70. E por que essa não pode ser, de repente, se o Neymar faz uma grande Copa, e fisicamente ele com o Brasil campeão, eu acho vai assim, ficar lembrado para a história? Isso que o Birner falou, ele tem razão em relação à parte técnica do Neymar. É uma parte que me parece que é indiscutível a qualidade que ele tem. Nunca se discutiu em relação à parte técnica do Neymar. O que se discutiu em relação ao Neymar é, primeiro, o quanto tecnicamente ele vai contribuir para o time coletivamente. Não para o jogo dele, para o jogo do time. Para dar o passe, para às vezes não precisar tocar na bola ou participar do lance, para outro aparecer ou para outro fazer o gol. E uma situação que a gente vai ter de observar, que contra a Tunísia no amistoso em Paris, ele viveu e respondeu mal, que vai ser o seguinte: quando ele for provocado, como que vai ser a reação? E faz parte do pacote isso. Quem enfrentar a seleção brasileira vai provocá-lo. E se eu sou o treinador adversário, eu falo também para provocá-lo, para tentar tirá-lo do jogo, para tentar trazer instabilidade para ele. Então, assim, contra a Tunísia ele viveu uma situação em que ele sofre falta e revida. O revide, muitas vezes, não é igual à falta que ele sofre, porque ele não está acostumado a fazer isso. Então, essa situação de comportamento, quando o jogo parar, quando ele receber algumas faltas, pela maneira que ele fica com a bola e muitas vezes ele toma pancada, essa maneira que ele vai reagir também me causa dúvida. Porque é um jogo que você não tem, às vezes, uma segunda chance. Se você perde o Neymar hoje, ou se ele te dá um problema hoje coletivamente, você não vai ter depois um outro jogo. Acabou a Copa. E já que estamos falando de Neymar, olha a postagem que o Neymar fez agora à noite, né? Logo depois da chegada da seleção brasileira no Catar, olha aí. O quarto de hotel, o Neymar ali com a flâmula número 10, camisa 10, seleção brasileira. E lá no fundo, olha lá, Prats. Eu tô vendo. É a camisa do Santos Futebol Clube. Já vi ali. É o Neymar começando, início de carreira. Colocou no quarto dele lá no Catar. Você viu que ele falou Santos Futebol Clube, não do Santos, do clube, Santos Futebol Clube. Encheu a boca pra falar, né? Eu acho que... Calma, Abel. Inclusive a produção me diz aqui... A produção gostou do quadro, mais do que da flâmula, eu percebi. Então, o que a produção me passa aqui é que no quarto de todos os jogadores tinha. Então, provavelmente, imagino eu que pode ter sido, então, uma atitude da CBF. Da CBF, com certeza. Quando o jogador chega no quarto, ele já tem uma emoção diferente, né? E eu quero falar um pouco do Neymar, porque, aproveitando, continuando com a conversa deles, primeiro que torço muito para que seja a grande Copa dele. Não sou amigo dele, apenas joguei contra e vi algumas vezes. Depois do Valverde, né, Lugano? Se torce para ser do Valverde, lógico, depois pode ser o segundo. Lógico. Claro, eu entendi totalmente. Um menino muito querido dentro do ambiente de futebol, muito querido. Tem muita pouca rejeição, muito querido. Às vezes, pelos rivais,
Eu, como rival dele, eu queria bater nele, eu queria matar ele, porque o jeito dele, a xingada, mas depois no vestiário um cara muito querido, então torço muito por ele. Mas eu acho, como você falou, que chega esta Copa no auge mental, físico e principalmente como desafio pessoal, né? Está muito claro já desde há um ano que ele toma esta Copa como o grande desafio da sua vida, da sua carreira. A gente está vendo estes 6 meses no PSG, ele fazendo magia, jogando muito, sendo diferente. É um jogador que, além de técnica, ele tem uma capacidade neuromuscular totalmente diferenciada. Ele consegue trasladar a bola 50, 100 metros, frear, arrancar, voltar como uma folha. É impossível qualquer jogador acompanhar essa corrida dele, né? Com a bola. Nesse momento, você acha que tem algum jogador mais técnico que ele no mundo? Ele é mais, mais que técnico e habilidoso e neuromuscularmente diferenciado. Tecnicamente tem vários. Valverde é muito técnico. Mas a forma que ele conduz a bola, ele freia, ele sai do seu corpo, é único no mundo. Eu acho que realmente o torcedor brasileiro tem que desfrutar dele. Não vai ser fácil achar outro Neymar, como a Argentina não achar tão fácil outro Messi. Tem que deixar de criticar o menino e tentar desfrutar do futebol dele, jogar energia positiva para ele. Algo que ele não precisa, porque tem uma hierarquia o menino. Eu lembro da Copa 2014, eu capitão do Uruguai, na concentração, estreia de Brasil, ele tinha 22 anos, colocaram na 10, de Pelé, de Zico, de Rivelino. Falei, esse menino será que aguanta? Em Brasil, uma pressão, contra a Croácia, primeiro jogo. Está na concentração com meus companheiros. A bola nele, pim, 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 uma naturalidade. Entende o futebol com uma naturalidade que o resto do mundo não entendemos. Nós temos enorme dificuldade, nós falamos o resto do mundo fora do Brasil, sim, de nos desenvolver como ele na alta pressão. Você sempre faz o mais certo, o mais seguro, o mais confortável, diminui o margem de erro. E o menino já com 22 anos. Então, hierarquia sobra, classe para assimilar a responsabilidade tem, futebol. Tomara que o Brasil desfrute, talvez, do último Mundial dele, porque é um jogador que não é fácil. E aí, galera, fala comigo, o que vocês acham da escalação da seleção brasileira? Vocês acham que vai ser Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Richarlison e Neymar? Esse foi o time que o técnico Tite já testou em amistosos e possivelmente ele pode sim entrar com esse time na estreia contra a seleção da Sérvia, né? Assim, eu não sei, provavelmente o Vinícius Júnior deve ser uma opção para o segundo tempo, né? Mas na minha opinião, Bruno Guimarães está na melhor fase do que o Fred. Para mim é muito melhor jogador que o Fred, né? Mas, né, isso daí é coisa que o Tite já testou, se tá dando certo, ele tem que colocar o time que ele tem convicção que vai jogar bem, foi como o Tite falou. Ele vai testar o jogador, vai colocar o jogador. Se o jogador não estiver bem, ele não vai com o jogador até o final, como ele fez em 2018, que ele ficou com o jogador mal a Copa toda, mas ele não tirou. Mas lembrando também que em 2018 ele não tinha uma seleção tão boa como ele tem em 2022. Esse ano, para mim, a seleção, nesse último ano agora, de 2022, surgiram muitos jogadores que vêm jogando bem na Europa. Entendeu? Muitos jogadores. Então o Tite ele tem opção. Então ele pode sim fazer esses tipos de modificações tranquilamente. Ele pode chegar no segundo tempo, botar o Vinícius Júnior, mesmo achando que o Vinícius Júnior é titular na seleção. Mas ele tem um Rodrigo também, que pode também ser uma grande opção no segundo tempo também, pegar as outras seleções cansada. Isso daí é muito bom. A seleção também tem o Antony que também está vindo de uma lesão e provavelmente é reserva na seleção, não deve atuar como titular, pelo menos nesse jogo da estreia, mas a seleção brasileira tem muitas opções. O Tite, pelo menos no ataque, o Tite tem muitas opções. No meio, assim, não tem tantas opções assim de peças. Tipo, se ele tirar, vamos supor, o Casemiro, quem que vai, entendeu, segurar as pontas, entendeu? Um certo jogo ou outro ele pode até improvisar colocando o Marquinhos de volante e colocando o Militão de titular. Entendeu? Pode acontecer isso também durante a Copa, né? Mas eu acredito que a seleção tá muito certinha e o Tite tá fazendo um mistério, não quer divulgar
quais jogadores irão ser titular. Provavelmente só na quinta-feira nós iremos saber quais jogadores irão entrar como titular na estreia da Copa do Mundo do Catar. Até lá é só especulação, né? E é o que nós acreditamos. Também eu não acredito que o Tite vai fazer modificações, vai fazer alguma loucura, não vai se fazer nada do que ele tem feito nos últimos jogos das eliminatórias, nos amistosos. Eu não acredito que o Tite vai pegar agora no jogo da estreia da Copa e vai inventar uma escalação nova. Eu não acredito que isso irá acontecer. É um desses dois times, ou esse time que ele está passando, ou com o Vinícius Júnior também. Entendeu? Aí nesse caso vai ter que ser sacado o Fred ou o Paquetá. Um desses dois jogadores vai ser sacado para o Vinícius Júnior jogar como titular, né? Uma dessas coisas aí deve acontecer. Eu não acredito que o Tite vai fazer loucura. O Tite está muito consciente nessa Copa do Mundo. Ele sabe o que ele precisa fazer para o Brasil fazer uma boa Copa do Mundo. Não quer dizer que o Brasil vai ser campeão, mas pelo menos fazer uma boa Copa do Mundo, né? E que seja convincente também para o torcedor que vai assistir essa Copa do Mundo. Galera, não esquece, deixe seus comentários aí. O que vocês acham da seleção brasileira na Copa do Mundo? Não esquece também de deixar seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Assim você não vai ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal durante a Copa do Mundo, todos os dias trazendo vídeos aí sobre a seleção brasileira e também sobre outras seleções aí rivais da nossa seleção brasileira.